Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, o diálogo, né, de hoje é para falar sobre índio, entre aspas, e cultura. Né? Existe muito diálogos, né? De um lado, alguns indígenas defendem como forma de homenagem, por outro lado, não, porque a gente sabe que em termos de cultura, né, foram muitos anos, né, de muitas situações trágicas, né, dentro da cultura. E aí temos, né, cada povo tem um olhar diferenciado, né, respeitava todos, mas é só para que tenha um entendimento de que o índio, no termo, né, trazido não por nós, mas que não foi, nos foi obrigado, na verdade, a manter esse nome, não porque quiséssemos, né, por uma questão de escolaridade, o calendário escolar, né, mantém ainda, né, esse dia do índio, né, que a gente sabe que, na verdade, é o dia da população indígena brasileira, né? E a questão da cultura, né? Porque o indígena está ligado com suas culturas, né? Com o seu povo, cada povo com a sua especificidade. Então, a nossa compreensão é que nada disso, né, pode ser visto como uma fantasia carnavalesca, por exemplo, né? Como tantas outras profissões, por exemplo, embora o indígena não é uma profissão, não é etnia, é uma forma de povo, e cada um, como eu falei, com especificidades. Então, eu já deixei disponível aí no YouTube, aqui no meu canal, né, professora Josivânia Freitas, vocês vão ver que tem uma atividade sobre grafismo. E aí tem, inclusive, algumas ideias trazidas de outras questões culturais, porque vem como significado. Nós sabemos o significado, né, peculiar do que é o grafismo para a população indígena. E vou trazer mais especificamente um olhar cultural do povo Chucuru do Urubá, que é a minha etnia, né, trazendo também, alinhado também ao povo Funiô, o povo mais tradicional da nossa cultura, né, aqui em Pernambuco, até pela minha descendência, não é? Enquanto a cacica Mazé, né, Maria José, que era minha avó. Mas, enfim, passando apenas para mostrar para vocês essa imagem que parece uma poluição, né? De imediato é uma poluição visual para algumas pessoas, mas aqui é apenas para mostrar um contexto, né, da mulher indígena, de uma forma geral, né, entre a luta, a resistência, entre o trabalho e a forma também de ver o mundo. Então, a imagem é simplesmente para isso. O outro ponto que eu vou trazer para vocês é mostrar um pouco dessa cultura, né? Como eu me identifiquei, sou chucuru de Ororubá, né? A terra de Ororubá aqui em Pesqueira. Então tem uma foto minha só para mostrar que o que eu vou dialogar é em face do que eu entendo enquanto população, tá bom? Não é para descaracterizar qualquer outra pessoa que não seja indígena vem aqui, grava um vídeo e fala sobre um grafismo, por exemplo. Eu acho que o diálogo é aberto a todos. Eu não tenho nenhuma restrição em relação a isso. Porém, muitas coisas são retiradas da cultura sem um total conhecimento, de uma forma preliminar, não é aprofundada. Vem aqui, faz um vídeo, não é, diz que conheceu alguma pessoa indígena e mistura muitas coisas porque não tem conhecimento da cultura. Então, uma coisa que eu aprendi com o pajé Zequinha, não é, do povo sucuru, é esse olhar, né, que deveriam, alguns profissionais deveriam ter, que é esse cuidado de procurar saber realmente com a população, com o povo indígena, né, que comunga dessa tradição, para entender o contexto, né, antes de falar algo sobre. Bom, deixa eu voltar aqui, que eu não falei a questão do povo funiô, né, só quando eu fiz a introdução. Aqui a imagem é tanto de um lado o povo sucuru, né, vocês veem a mata sagrada, né, o campo, a aldeia, e do outro tem eu sentado aqui, né, dentro do que a gente chama, que nós consideramos, né, e falamos sempre, que é o nosso tronco sagrado. Né? Então tem o povo indígena Funiô. É uma visitação na aldeia, que é uma área restrita, não é? E agora esse contexto aqui, outra visão, né, do que a minha cultura, a minha identidade cultural. Maria José, que eu falei, que é minha avó Mazé, e aqui a neta, de onde é que eu saí desse contexto para chegar até aqui. Então são diversos, né? São aí diversos momentos em que o indígena ou a indígena, ela não deixa de estar presente e contextualizar nada. Tá? Isso vai depender muito do olhar de cada, né, de cada pessoa. Então, colocar a identidade, não é, cultural, falar de algo que não se sabe, apontar, não é, dizer tantos nomes que não cabe aqui, ou de forma agressiva, ou porque não conhece, do tipo, eu sou indígena pernambucana em contexto urbano, a minha realidade é o contexto urbano, eu não fui aldeada, mas toda a minha
família assim. Então, da população salva-se uma para buscar o conhecimento fora daqui, não é? Então, fui buscar esse conhecimento para levar aos meus. Eu tenho o nome Jandaia, né, que foi o batismo com a minha avó, enquanto mulher indígena. E aqui é uma visita, né, conhecendo o povo, só para vocês verem aqui os diversos contextos, não é? Minha mãe, minha tia, né, que são as únicas que continuam vivas aqui na história, por isso que eu coloquei as duas. Né? E aí, se a minha avó estivesse com vida, em maio completaria aí 108 anos. Bom, e aqui algumas palavras que os alunos deixam para mim, algumas perguntinhas, deixam no meu inbox, eu envio aqui para o YouTube também. Eu fiz questão de colocar alguns pontos que são trazidos pelos alunos, que é importante, não é? Que é respondendo também o contexto e realidade deles, que eles acabam acreditando, porque foi isso que eles escutaram ao longo da vida na, na educação, né? Enquanto escola e também na universidade. Mas vamos lá. Falar do indígena no dia do índio, primeiro que não é nem dia do índio, né? Já sabe, já existe um decreto, né? Apoiado. A ideia é que, a ideia não, né? Já se tá, já se acontece, não é? Que é o dia da população indígena brasileira. Devido a todo o contexto histórico, né? Que eu não vou me adentrar nem me aprofundar aqui, tá bom? Em outro momento, quem sabe, mas eu vou responder pontualmente, não é? Por que nós comemoramos? Porque a gente vem com cultura, né? Porque tem todo um histórico de sofrimento aí em relação à pintura do corpo, além de ser uma identidade nossa, existe toda uma fé, uma cultura ligada com a ancestralidade. Então, se a pessoa não acredita, não sabe nada desse contexto, por que da pintura no corpo, né? Que tipo de homenagem é essa? Se na época de tantas agressões às mulheres, especialmente às mulheres indígenas, né, faziam isso de forma para descaracterizar a cultura, para rir, para ironizar a cultura, como bater na boca, né, fazer né, bater e dizer que é a dança da chuva, por exemplo, para fazer uma relação com o toré, que é uma linhagem toda espiritual. Então, se não tem conhecimento, não vai agredir. Pergunta sobre, que é mais legal, e a gente está aqui para tentar, né, dialogar, tentar não vai dialogar sempre, mas tentar explicar da forma que consigam entender, já que não tem a apropriação da nossa cultura. Então, outra questão é o todo, né? O todo. Que a gente escuta mesmo, índio, entre aspas, fala com animal de estimação, não é bom que todo mundo, né, tem um animal de estimação. Quem gosta? Todo mundo, quem gosta. Quem não gosta, não tem. Então, não é o indígena, imagina, eu coloquei aqui de uma forma de meme, ironia, né, eu do lado de uma onça. Você imagina falando com a onça me respondendo. Então, isso aí são histórias de carochinha, isso nem existe, tá? Só para frisar bem. Bom, é animal, se a gente gosta, estima, a gente fala com gato, com cachorro de uma forma carinhosa, não é? Tem que ter que fazer aniversário, né? Então, enfim, de animal, só se for nesse olhar, mas que o animal não responde. Mas falar pelo fato de via ironia, porque eu sou indígena, moro lá na aldeia, ou eu não sou aldeada, então eu tenho um dom de falar com os animais e tenho um dom que o animal me responde. Existe todo um histórico por filmes, né, no Amazonas e tal, que as pessoas falavam muito isso, mas isso já se foi há muito tempo, acho que quando eu era criança, penso, né? Então, outro ponto que perguntam muito é em relação à língua materna. Por exemplo, a língua Iatê é a família linguística, né, do povo funiô aqui, o povo mais tradicional aqui em Pernambuco, que se mantém os mais antigos, né, eles mantêm a tradição e mantêm ainda a sua língua. É uma das coisas que o pajé, que o cacique orienta os mais novos, não é? Que estão saindo do contexto da vivência lá da população para ter o contexto com os não indígenas, né, e com outros indígenas em contexto urbano, como é o meu caso. Mas a preocupação maior é quando junta o não indígena, que a gente vai estar junto, todo mundo dialogando com culturas diferentes. Então, para que não percam aí a língua materna, não é? Uma das lutas e resistências da cultura ainda é esta. O povo chucuru de Ororubá tem a família no Brobró. Então, toda essa etnia foram perdendo ao longo dos anos, né? A questão da linguagem, da questão da família linguística, até porque foram obrigados, né? Por tanto tipo de violência. Então, muitos deixaram de falar. E aí foi forçada a todos nós a língua portuguesa, que eu chamo brasileira, porque português é Portugal, né? Bom, mas é outro contexto. Então, todo indígena tem cabelo 100% liso e preto. Vamos considerar que o indígena miscigenado, o indígena que casou com o não indígena, como é que esse indígena, que ele é indígena, vai ter o cabelo liso e preto? Se ele casou com afro, por exemplo, né? Como eu sou indígena e casei com o que eu costumo dizer, né, meu negão, ou máquina mortífera que eu brinco. Então, tem aí uma pessoa, né, que tem outra característica diferente da minha, logo meus filhos, né, vão ter uns cabelos ondulados, ou
poderia ter o cabelo crespo, né? Já que o cabelo do meu amigo, do meu esposo tem ondulação, aí sai essa mistura, né? Os cabelos mais ondulados. É, a outra questão é, indígenas de verdade são os que moram na, colocaram tribo. Não, eu fiz um xizinho no nome tribo porque coloca aí um megafone para dizer que é aldeia. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui porque que nós chamamos de tribo, né? Que tem toda uma ideia, né? De tribo, né? Tribais, né? Tribo de vários nomes pejorativos que colocam assim para a cultura, não é? Indígena que também não cabe aqui, mas vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar, tá? Então, está aqui, ó. Povo funil, desde que eu era criança. Olha aqui como era. Eu não via palha, eu via casa de barro, tá bom? Inclusive a casa da minha avó, em uma dessas aqui. Bom, em termos da manifestação cultural, sim, vocês vão adentrar, né, em ocas, né, tudo isso, porque isso é feito por meio da cultura, preservar a cultura, é feito com palha de coco, assim como o nosso manto sagrado, que é dessa forma aqui, ó, que está aqui no meu cabelo, ou é dessa forma, né? Então, o cocá, na cultura do povo chucuru, de Ororubá, é um manto sagrado. Existe o cocá na cultura indígena do povo funiô mais tradicional, que mantém as penas porque somos ligados com os animais silvestres. Né? Enquanto o povo sucuru é ligado mais com a palha, tem a questão do coco, todo um trabalho voltado também de artesanato, né? Alimentação, toda a parte culinária também, tá certo? Só para diferenciar aí um pouco, vocês entenderem melhor. Então, vocês não estão vendo nenhuma coexceção desse evento cultural, que acontece como a Assembleia do Povo Chucuru, que acontece todo dia 20 de maio, que é dia do pedagogo, que é onde eu levo os meus alunos do curso de pedagogia para verificar, né, para que eles possam entender um pouco da minha cultura, dessa manifestação cultural que é o povo indígena, tá bom? Bom, aqui, para vocês verificarem, vocês observarem aqui, que somos diferentes, sim, estamos em diversos contextos. Aqui são alunos meus, que eu, né, recebendo aí o maracá, né, chama chocalho também, cada um, né, na sua especificidade. Então, cada aldeia vai tratar de uma forma diferenciada, cada povo. Aqui sou eu, junto com os meus orientandos do curso de pós-graduação, também alunos universitários, não é? E aqui a minha mãe, né, que em outro momento, em outro contexto, não teve também acesso à escolarização, tá bom? Se vocês entenderem que os indígenas vivem em diversos contextos. Agora, o fato de dizer que moramos em tribo, para dizer que somos ignorantes, é o fato de bater na boca, para dizer que não sabemos falar. Então, eu vou botar um cocá para homenagear o índio e vou pintar, né, sem ter ideia do histórico e das agressões que toda a minha geração, a minha sociedade passou, para mim é ofensivo, para mim. Porque eu não vivenciei o que minha mãe vivenciou, nem que as minhas vivenciaram, mas eu escutei a vida inteira. Então, para mim, é um tom agressivo, é uma forma agressiva, porque eu sei a dor, né, que sentiram, até porque também me tornei pesquisadora e fui pesquisar sobre. Bom, aqui é em relação aos grafismos, né? E aí, cada peça aqui é uma peça, né? Peças são 3 peças minhas, né? Na ciência, grafismos são linhas compostas por padrões geométricos e simétricos, certo? É quando a gente usa as figuras geométricas. Já o grafismo na cultura indígena, ele surgiu a partir de um olhar em busca de uma mudança, não é? No desespero, porque servia, eu digo no desespero porque antigamente serviu também para comunicar. A comunicação acontecia numa época de perseguição, coloca até aqui um exemplo, né? E resistência, o grafismo era uma forma de comunicação, para falar ou alertar sobre alguma coisa, não é? Algum perigo e tal. Então, a linguagem ali do povo, da população, se complementava, né? Se entendiam. Então, cada desenho tinha uma linha e uma trajetória para diversos olhares da cultura indígena. Mas o nosso olhar, até para essa comunicação de socorro, de sobrevivência, de resistência, de luta, era um olhar que estava voltado para a natureza. Então, cada elemento é uma comunicação diferente que usamos para falar algo específico e coletivo também, mas tratamos o grafismo de forma coletiva. Né? Aqui temos a imagem de uma borboleta em forma de grafismo, da cobra, de uma cobra, né? Que na verdade, personalidade da jiboia, que é tranquilidade, e aqui algumas asas e a tranquilidade, né? Que é a jandaia, que é minha referência. Bom, e aqui eu trago a natureza sagrada explicando cada colar, tá bom? O que é que apresenta as linhas, né, os traços, é uma trajetória de um determinado olhar e contexto, bom? Aqui falamos no grafismo como um todo, e esse olhar aqui, como eu falei, focado na natureza, e percebam que cada traço desse aqui, temos uns elementos para representar a característica de um animal. Nesse caso aqui, a borboleta, tá bom? Então, a cor azul, verde, né, a borboleta. Por quê? A borboleta é um animal de poder, de transformação. Então, nós damos significado, por exemplo, que significa transformação. Mas se eu tivesse olhar
porque o olhar é voltado para a natureza sagrada. O colar marrom, por exemplo, né, a cobra jiboia, mostrando um pouco dessa personalidade, alguns traços, tá? Porque não é venenosa, não é? Então tem uns traços bem característicos, que é sempre muito quieta, mas não mexa, tá? Agredir, né? Agressão tá ali, sempre calada, né? Sempre muito tranquila. É uma característica. E da natureza sagrada também temos aí, né, a jandaia, né, que tem uma personalidade que é voar alto, mas não abandona os seus. Então, para quem não conhece, a jandaia são aves bem sociáveis, né, que vivem sempre em bandos de até 15 pássaros e se adaptam facilmente ao convívio humano. A sua plumagem é predominantemente verde, a cabeça e a garganta são amarelas, ficando o degradê em laranja na parte superior, no peito e na testa, que geralmente utiliza muito o vermelho para dar essa cor intensa, não é? O vermelho com o amarelo que vai dar uma cor laranja, por isso que o vermelho é tão forte nessas linhas de expressões. Então, vê aí a natureza sagrada trazendo alguns grafismos, mas que necessariamente não tem que ter um significado, mas aí alguns dos territórios, né, de irmãos, de parentes indígenas, ele utiliza o significado para algumas pinturas corporais, tá certo? Então, eu vou trazer alguns que eu conheço, que é da Amazônia, então, na área bem diferente da nossa, inclusive até na nossa própria cultura também, alguns fazem e dão significado, isso é muito relativo, depende do olhar e do contexto, tá bom? Mas nem todos vão dar um significado X, ou aquela coisa já certa, não é? Então, por exemplo, essa pintura aqui é uma pintura para o homem solteiro, e que significa também uma proteção na guerra, né? Ou para a guerra, então eles se pintam dessa forma. Essa aqui é uma pintura de casamento, quando as meninas se casam, né? Quando os homens, enfim, o casal se casam, independente, né? De relação hétero ou homoafetiva, geralmente utilizam essa pintura de casamento, tá bom? A celebração, por exemplo, do homem ou da mulher pela chegada do 10º filho ou 10ª filha é essa pintura aqui. O homem e a mulher se pintam dessa forma para comemorar o 10º filho. A outra pintura para a celebração do filho, rosto ou corpo de 2 filhos, é essa daqui. Pode ser no rosto ou no corpo. No meu grafismo, por exemplo, eu faço essa daqui desenhando, né? Porque eu tenho 2 filhos. A pintura para a pena, né? É uma manifestação, para tratar de uma manifestação cultural, um evento, é essa daqui. A pintura no corpo da mulher solteira é esta, para não confundir, né? Com a questão, para identificar, né? Para ninguém chegar e, por exemplo, né? Vai paquerar uma mulher que é casada, por exemplo. Então, essa é uma forma de dizer, não é? Quem é solteira e casada. A pele da cobra, o casco da tartaruga, a borboleta, entendeu? Essa mistura aqui, todo desse grafismo, com esses traços, são elementos, né, essenciais que a gente pode fazer um trabalho, desenhar, como eu coloco na questão da atividade, não precisa ser no rosto, né? Se você não é indígena. Não precisa ser na pele. Até porque temos outro olhar. Até a forma também que pintamos o corpo é diferente, não é? Com que utilizamos, que eu vou também trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui é o olho da arara, espinha de peixe, pele da onça. E aqui, como é que a gente extrai, né? E para utilizar na pele, a pintura. O urucum, por exemplo, né, que é a semente do urucum que a gente diz. Extraímos o pó na cor vermelho. E é encontrada aonde o urucum? Na América do Sul e é conhecida de forma popular como coloral, tá bom? Então, o açafrão também é conhecida como cúrcuma, que a cúrcuma é um corante natural meio utilizado como condimento, né? Então, ela é uma planta bastante conhecida mundialmente em virtude de suas propriedades medicinais e de seu uso culinário. Então, tem a origem na Índia, mas encontramos no Acre, também no Brasil. Então, extraímos aqui a cor amarelo. Genipapo. O genipapo é encontrado na Amazônia e também na Mata Atlântica, não é? Em Guarani, o genipapo significa fruta que serve para pintar. E a cor que extraímos da semente do genipapo é a cor preto azulado e tem a duração de 10 dias aqui, ó, dessa sementinha aqui que extraímos. Bom, e a tabatinga é uma argila. Dela extraímos a cor branco aqui, ó. E é originária da Amazônia, tá bom? E o carvão, eu trago o carvão para dizer para vocês que o carvão, ele é utilizado o carvão, tanto no corpo de alguns indígenas, aqui em Pernambuco se utiliza, mas assim, especificamente as mulheres utilizam muito nas artes, tá bom? Por isso que eu trago aqui, ó, novamente a tabatinga, né, dizendo que ela é uma argila e faz parte a tabatinga, o genipapo, o açafrão, o urucum, são os 3 extratos da natureza, né, pelos indígenas que são extraídos, né?
aí para fazer a pintura do corpo. E mais uma vez eu trago aqui o carvão para dizer que ou a indígena também utiliza o carvão nas artes, tá bom? E é isso. Deixo aqui meu muito obrigada para vocês e espero, né, que tenha contribuído aí com o processo de aprendizagem de todos. Qualquer coisa, pode deixar mensagem que eu estou à disposição, certo? Beijo grande para vocês.